Bom, pessoal, dando continuidade aí ao nosso projeto, nós iniciamos o nosso primeiro contato com um framework front-end chamado... Qual que é o nome dele? Vue. Vue.js. Para que o Vue funciona? Interface. Legal, a parte da tela. Mas o que especificamente? Também. Ele vai fazer a comunicação lá dentro, né? Ele vai ser o responsável por fazer a ponte entre o back-end e o front-end. Exato. Exatamente. Se a gente não usar Vue, não tem problema. A única opção que a gente tem por padrão é usar o JavaScript. O Vue, ele é JavaScript. Ali por baixo dos panos, o Vue é um conjunto de módulos, libs e classes em JavaScript. A vantagem que o Vue nos dá é que ele já vem com um monte de coisa pronto pra gente. A gente consegue otimizar o tempo de produção de um sistema. Falando de front-end, tá? Então ele vem para pegar tudo aquilo que você fazia em JavaScript, fazer a mesma coisa, só que com muito menos código, muito mais reaproveitamento e muito menos tempo, tá? Na aula passada a gente criou esse HTML como exemplo, se vocês bem lembram. Ó, ele é bem simples, tá? Aqui no head do HTML a gente faz uma importação do Vue.js. Vejam aqui, ó. Aqui, ó. Essa parte é importante. Node Modules, tá vendo só? Aqui ele está importando um JavaScript. A gente entende isso pela tag script, né? E tem esse SLC. Então o que ele está fazendo? Ele está pegando um arquivo JavaScript de algum lugar. E aqui tem um caminho dele. O lugar é esse aqui. Mas quem que é esse tal de Node Modules? De onde que ele vem? Para onde que ele vai? Como que ele apareceu aqui? Aliás, o que é esse Node Modules aqui? É uma pasta, um arquivo? Uma pasta, ele está até aparecendo aqui pra gente, né? Mas a gente criou essa pasta? Não, agora você baixou a dependência. Quando baixou a dependência, ele, criou essa pastinha e colocou a dependência, que é o Vue, lá, né? Como que a gente baixou mesmo? Vocês lembram? Era no terminal, né? Como é que era o comando? Vocês lembram? Aliás, quem que é o gerenciador de dependência mesmo, agora no front-end? NPM. Lembra que a gente baixou o Node? O Node é uma linguagem de programação baseada em JavaScript. Mas a gente não está usando ele. A gente baixou o Node porque junto com ele vem o tal do NPM, que é o Node Package Manager, ou gerenciador de pacotes do Node. Mas o NPM ele não serve só para Node, ele tem também pacotes que servem para aplicações front-end. Então ele é amplamente utilizado para baixar dependências de front-end. Então a gente está utilizando ele para baixar essas dependências. Uma delas foi o Vue.js, tá? E como que a gente faz o download? Quando a gente baixa o Node, ele cria duas linhas de comandos no nosso sistema. Um é o próprio Node. Se você entrar no terminal e digitar Node, ele vai executar o Node. E outro é o NPM. Então a gente consegue agora instalar dependências pelo comando NPM. Então se eu vier no terminal, na pasta do projeto, o terminal integrado do Visual Studio Code já abre direto na pasta do projeto. E eu fizer assim, ó, npm install, e o nome da biblioteca, o nome da dependência, Vue, por exemplo, der o Enter, ele vai começar a baixar o Vue, na versão mais atual e estável. E o que ele faz? Ele cria o Node Modules e cria o Vue, no caso, que é a dependência que ele está baixando, e vai fazer todo esse download da biblioteca para a gente. Ele tem o mesmo papel que o MVN tem, né? O Maven tem lá no Java. Só que a nossa interação com o Maven não era por linha de comando, né? A gente abria o ponto XML e adicionava a dependência lá, na linha, né? Colava, copiava e colava. Aqui é um pouco mais prático. A gente der um comando, ele já procura a dependência e adiciona no ponto XML dele, que é o package.json. Ele vem aqui, ó, dependencies, e vai colocar aqui, ó, Vue, por exemplo. Ele instala o Vue. Feito isso, quando ele insere a dependência aqui no package.json, se eu pegar um pendrive e passar o projeto para o Mauro, por exemplo, e o Mauro for lá no terminal dele e só fizer isso aqui, ó. Opa, tô apagando o negócio errado. Ele fizer isso aqui, ó. npm. Não é pra ter feito isso. Foi lá. Tô tentando aprender a mexer no meu computador.
Se o Mauro pegar o meu projeto e fizer isso aqui, ó, npm install, o que ele vai fazer? Ele vai ler esse arquivo aqui, o package.json. Vai ver aqui, ó, dependências. Opa, precisa do view. Então, peraí, deixa eu baixar. Mesmo que eu venha aqui, ó, por exemplo, vou fazer isso aqui, ó. Vou deletar o Node Modules. Putz, e agora? Tá sem a dependência lá, né? Se eu executar o npm install, ele vai ler no package.json que tem um tal de view lá e vai baixar de novo, ó lá. Mesma coisa, ele baixa pra gente. Então, se eu pegar o pendrive aqui, passar o projeto sem o Node Modules, porque não precisa. Ele vai, o Mauro ele pode dar um npm install e baixar. E aí eu vou passar um arquivo mais leve para ele, só com o necessário, só o que é de projeto. A mesma coisa para hospedar no Git, no GitHub, GitLab. Quando você hospeda um projeto em um repositório Git, você não envia a pasta de dependência. Você envia um arquivo configurado, por exemplo, package.json, e aí o desenvolvedor que baixar, clonar o seu projeto, ele tem a obrigação de vir aqui e fazer npm install. Tá vendo só? Npm install e install. Então, se você passar isso para alguém, se você perder a sua dependência, não tem problema. Já vai estar tudo aqui configurado, tá? Até por isso, muitos projetos que são hospedados em repositórios remotos de Git, por exemplo, GitLab, GitHub, Bitbucket, eles têm um arquivo chamado readme.md. Não sei se vocês já viram. É tipo um layer.txt. Só que o MD, que é o chamado Markdown, MD de Markdown, ele é um formato de arquivo que o Git ele já consegue ler e transformar isso em um documento. A gente pode até vir aqui, ó, colocar só como exemplo para vocês, tá? Não precisa copiar. Vou criar um novo arquivo chamado readme, tudo maiúsculo assim, ó, .md, que é o padrão. Tanto é que eu fiz assim, ó, readme.md, o ícone, ó, já mudou aqui, ó. Ele já coloca um i de informação. Esse arquivo aqui, ó, readme, ele é bem simples de funcionar. Você escreve um texto qualquer, o texto já é a documentação. Só que ele tem certas palavras-chave ou marcações que vão diferenciar certo tipo de texto. Por exemplo, se eu fizer hashtag, isso aqui é um título, um H1, como se fosse o H1, título principal. Posso colocar assim, ó, projeto JWeb 2. Um título principal. Se eu colocar dois hashtags, é um título secundário. Por exemplo, ó, instalação de dependências. Aí vem aqui, ó, para instalar as dependências, utilize o comando npm install. É uma documentaçãozinha, certo? Aí, por exemplo, run do projeto. Como que roda o projeto, né? Como é que faz o run do projeto? A gente pode colocar simplesmente abra o arquivo index.html no seu navegador de preferência. Isso aqui é uma documentaçãozinha bem simples. Inclusive já até é reconhecida, isso aqui já é reconhecido por padrão pelo GitHub, por exemplo. Se você abrir uma dependência, um projeto lá no GitHub, você entra assim, tem uma documentaçãozinha bonitinha, é por causa disso aqui, o readme.md. Tanto é, eu não sei se eu tenho instalado aqui, eu tenho, ó. Eu tenho um plugin do Visual Studio Code para dar um preview do Markdown, ó. Ele já, eu faço pelo atalho Ctrl Shift V aqui. Ele não funciona se não instalar, tá? Tem que instalar um pluginzinho, só para vocês verem como que fica, ó. Ele identificou as marcações que eu fiz. E ele gerou essa documentação aqui, ó. Um título, instalação de dependência, tá vendo? Ele tirou as hashtags, né? Ele renderizou, ele processou aquelas marcações. E tem coisas a mais, ó. Posso colocar aqui, ó. Posso destacar esse npm install, né? Posso colocar entre como que é o nome disso aqui mesmo? Asterisco, né? Tá certo? Ele fica itálico. Posso colocar entre dois asteriscos, ele fica negrito. E coisas desse tipo, sabe? Vou dar aqui um preview, ó. Fica negrito.
tá? E outras coisas também. Tem uma marcação específica para código. Você pode colocar assim, ó, o acento agudo. Coloca assim. Cadê? Aqui. Ele fica com esse destaque aqui de toda cor. Você pode colocar trecho de linguagem, por exemplo, ó. Hello World em Vue.js. Pode especificar, fazer um código aqui mesmo. Por exemplo, ó, eu venho aqui e coloco. Aí eu tenho que colocar assim, ó, 3 acentos agudos. Aí eu coloco a linguagem que eu estou utilizando, JavaScript. Dou um Enter e mais 3 acentos agudos. Aí tudo que eu escrever aqui entre esses 3 acentos agudos é JavaScript. Ele vai entender como JavaScript. Por exemplo, se eu colocar então, class cliente, aí constructor, o construtor da classe, this.hello recebe hello world, programando normal, tá? Só para termos de documentação. Vou salvar só para vocês verem, ó. Ele coloca isso aí como um trecho de código. Então ele é muito poderoso para documentação. Você quer fazer um exemplo de código, ó, o que acontece quando você faz isso aqui, você pode documentar. Isso aqui é uma ferramenta muito boa para documentação do software, em termos técnicos, né? Beleza? Mas voltando aí ao foco, só no adendo aí para vocês. Então a gente entendeu, lembramos que o package.json é o arquivo de configuração do NPM. Aqui a gente vai falar, dentre outras coisas, as dependências do nosso projeto. Aqui já está marcado o Vue. Então, ele já baixa aqui no Node Modules, o Vue, tá vendo? Ele vem com a estrutura de pasta normal dele. O Vue ele se encontra aqui, nossa pasta dist, aí tem o Vue.js, ó. Esse arquivo aqui que a gente precisa. O que a gente fez no nosso index? Importou esse arquivo. Node Modules, /vue, /dist, /vue.js. Importamos o Vue.js. Fizemos aqui, dentro da tag body, uma div com id app. A gente utiliza essa div id app depois, tá? Aqui a gente colocou 3 inputs, um botão, uma tag p de parágrafo, uma tabela e embaixo um script. Se a gente olhar um pouquinho mais para esse HTML, a gente vê algumas coisas diferentes. Por exemplo, esse tal de vmodel, @click, esses abre chaves, fecha chaves, coisas desse tipo, v-for, tá? Isso tudo são elementos do Vue para fazer um processamento dentro do HTML. E aqui no final a gente tem a tag script, que aqui sim vem a criação do nosso componente Vue. Então, ó, new Vue, isso aqui faz uma instância do Vue. O Vue ele recebe um arquivo de configuração que você fala qual que é o elemento de montagem, como se fosse o ponto de montagem do Vue. A gente fala que é a tag que tem o id app, que ele vai lá e busca, ó, faz uma varredura no HTML e encontra essa div. Ou seja, esse Vue que a gente montou, ele vale só aqui, ó. Ele vale só dentro da div, fora dela não vale. Como se fosse um ponto de montagem de sistema operacional. Já montaram o sistema operacional? E a gente fez uma formatação aqui? Ninguém? Já? Tem que ter um ponto de montagem, né, onde o sistema vai ser inicializado. Isso aqui é o ponto de montagem do Vue. Ele não funciona fora desse ponto de montagem, que é o div com id app. Então ele pede essa referência do ponto de montagem. Data é o objeto em que a gente configura quais são os dados que a gente vai armazenar. A gente criou 2 dados aqui, ó, um objeto cliente com nome, e-mail e CPF e um vetor de clientes. A gente tinha feito então um vetor de string aqui, ó, com nomes. E aqui a gente tem o atributo methods, que é para a gente gravar os métodos que a gente tem. A gente gravou um método chamado salvar, que simplesmente dá um alerta, ó, salvando cliente, this.cliente.nome. Ele pega esse this.cliente, esse this.cliente, ele está se referenciando a esse cliente aqui. Então, this ponto é como se falasse, ó, vai lá no data, ponto cliente, então, cliente, ponto nome, então ele vem aqui e pega. Se eu imprimir dessa forma, ele vai imprimir vazio. E agora, ó, só lembrando, o vmodel, o que ele vai fazer? Ele vai fazer aquele processo de bind, que é juntar
o HTML com o JavaScript. Quando eu faço esse vModel, eu estou falando o seguinte, ó, o que o usuário digitar aqui no input, eu quero que você coloque aonde? No cliente.nome. Quando você coloca a variável, o HTML procura isso aqui dentro lá do data. Então, eu estou falando o seguinte para ele, ó, o que o usuário digitar nesse campo, eu quero que você vá lá no data, cliente, nome, coloca lá também. Para ficarem os dois iguais. Porque a gente tem que entender que o HTML, ele funciona independente do JavaScript. Eles estão em mundos separados, a gente chama escopos diferentes. E o bind, o que ele é? É a junção desses dois escopos. Então ele cria uma intersecção do JavaScript com o HTML, de tal maneira que tudo que você faz no HTML acontece no JavaScript. Tudo que você faz no JavaScript acontece no HTML. Os dois ficam um espelho do outro. Isso facilita muito a nossa programação. Então o vModel, a gente está falando, ó, o que o cara digitar aqui vai ser refletido aqui, no cliente.nome. O que o cara digitar nesse campo do e-mail vai ser refletido lá no cliente.email. E assim por diante. Ações também, né? Um botão que dispara um método, lá do methods, por exemplo. Eu venho aqui e coloco @click. Isso aqui chama salvar lá do methods. Que vai dar um alerta salvando o cliente desse.cliente.nome, que é esse cara aqui. Então, se por exemplo colocar aqui no nome João da Silva, o que ele vai fazer? Vai pegar o texto João da Silva e vai colocar onde? Cliente.nome. Ele vai colocar aqui, ó, cliente.nome, João da Silva. Se eu clicar no salvar, ele vai imprimir o que, ó? Alert, salvando o cliente, this.cliente.nome. Nesse momento, this.cliente.nome está com João da Silva. A gente deixou essa programaçãozinha, deixou essa reflexão. E aqui é uma forma da gente exibir também os dados do view, ó. Eu coloco entre esses duplas chaves, tá? O nome da variável que a gente quer ler. Então aqui a gente faz um processo de a gente chama de interpolação. Nada mais é do que um system outprint ln, como se fosse o system outprint ln. Então ele printa o valor dessa variável na tela. E por último a gente viu o vFor, que ele faz um for, um vetor, e vai imprimindo. A gente consegue repetir um trecho de código. Quando a gente colocou o vFor dentro da tag tr, o próprio HTML já entendeu que o tr vai se repetir. Repetir como? Como? Pela quantidade de clientes. Para cada cliente que eu tenho aqui, uma tr vai ser criada. Então ele vai repetir a criação da tr. Ele vai ficar fazendo tr enquanto tiver clientes. Então tem aqui João da Silva, Maria, Zé e Pafunso. Tem 4. Então ele vai criar 4 TRs. Dentro da TR a gente tem o TD. E aqui a gente fez essa interpolação, print do C. O C nada mais é do que a variável que vai receber cada cliente da iteração. Então o vFor vai percorrer o vetor e para cada um, por exemplo, ele vai estar lá no João da Silva. Estou lendo o João da Silva, coloco na variável C, imprimo o João da Silva. Aí eu vou para Maria, coloco na variável C, imprimo a Maria. Vou para o Zé, coloco na variável C, imprime, e assim por diante. É a variável utilizada no foreach. Isso aqui nada mais é do que um foreach disfarçado. E a gente viu também o resultado disso, né? Deixa eu abrir aqui o arquivo, ó. Open Containing Folder. Simplesmente executar ele aqui no browser, ó. Ele já processou aquele vFor, ele já fez a repetição certinha aqui. Tanto é que se a gente for aqui no nosso vetor e adicionar mais um, por exemplo, ele já processa ali também. Ele está fazendo o vFor. Então, ele está lendo o que tem no JavaScript e está refletindo isso no HTML. Então, a ideia de frameworks desse tipo é fazer essa intersecção do JavaScript com o HTML. Tudo que acontece no HTML é refletido no JavaScript e o contrário também. O que é feito no JavaScript também vai para o HTML. Como é que a gente fazia isso antes, sem o view? Era tudo na mão, né? Fazia o código lá que criava a tag, inseria o elemento texto
era bem mais trabalhoso. Não era impossível, é possível, mas era bem mais trabalhoso. Então ele vem para aumentar a produtividade nossa. E aqui só mostrando, ó, a gente fez esse teste aqui, ó. Então tá tudo disparando certinho. Beleza? Só a gente revisando aí o view. Agora vamos ir pro Viewify, que vai ser um ponto importante aqui. A gente dá esse passo a mais aí pra gente criar uma aplicação com o Viewify. Ele é um pouquinho diferente, ele tem algumas coisinhas a mais. Vamos fazer um primeiro contato. Já o Viewify integrando na API, a gente fazendo um CRUD do cliente com o visual. Depois a gente faz umas práticas com outras entidades. Vamos criar outras coisas, vamos fazer um cadastro de produto, alguma coisa assim para praticar. Colocar em prática o que a gente está vendo, beleza?